Irmãos e irmãs, graça e paz. Antes de tudo, é muito bom celebrar o Senhor com vocês, quando temos a chance de pensar um pouco sobre essa graça poderosa, por meio das canções, e principalmente quando uma comunidade tem a possibilidade de completar mais um ano de história, experimentando as manifestações do amor e do poder de Deus sobre esse povo que se reúne para experimentar a convicção máxima de que o Espírito Santo fala por meio das canções e principalmente por meio dessa palavra que continua sendo o referencial da nossa vida. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, principalmente dessa comunidade que se reúne para celebrar o Senhor em espírito e em verdade. Eu sou filho do Mato Grosso mesmo, nasci numa cidadezinha do interior que vocês conhecem um pouco, a cidade chamada Puxorel. Fui criado toda a minha vida e toda a minha infância em Rondonópolis. Tenho me dedicado ao ministério pastoral nesses últimos 21 anos. Comecei a pastorear quando tinha 25. E Deus tem sido bondoso para comigo, a minha família, e é um prazer conhecê-los e conhecê-las. Rogamos que Deus esteja constantemente alimentando nosso coração de esperança. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, e eu gostaria de fazer a leitura apenas do versículo 10. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 10. No passado, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche os teus olhos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, numa noite abençoada pelas tuas mãos, nós colocamos o nosso coração na tua presença. Rogamos que todos os dias permita-nos compreender a natureza da tua palavra e do teu poder. Sabemos que todos os dias o Senhor tem acompanhado a nossa vida com a tua graça que sustenta o nosso coração, com o teu Espírito que nos convida a fazer uma avaliação profunda de quem somos, como traduzimos a nossa vida neste mundo e como experimentamos o teu poder em nossos corações. Louvamos o teu nome porque nessa noite nos reunimos como comunidade da aliança. Homens e mulheres que foram alcançados pelo teu poder, que experimentaram Jesus Cristo como Salvador e que agora podem conjugar histórias de celebração, sabendo que todos os dias o Senhor tem nos guiado pelo teu poder e pelo teu amor. Celebramos o teu nome porque por meio das canções reconhecemos, confessamos a natureza do teu amor e da tua graça e do teu poder. Muito obrigado pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que se dedicam e que lutam todos os dias para fazer a tua vontade. Permita-nos ouvir a tua palavra nessa noite e os nossos corações sejam tocados pelo poder do Espírito Santo e que a nossa vida seja iluminada pelas tuas mãos. Celebramos a ti por compreender a natureza do teu amor e do teu poder e rogamos que os ruídos do nosso coração não estejam atrapalhando o fato de podermos ouvirmos a tua voz. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Normalmente, quando nós completamos mais um ano de idade, nós fazemos uma leitura acerca da nossa jornada, da nossa vida. Ou nós deveríamos, pelo menos, fazer uma pergunta sobre o fato de se nós estamos ou não amadurecendo. Quando nós comemoramos mais um ano de idade, nós sempre, ou deveríamos, fazer uma pergunta fundamental acerca da nossa identidade, da nossa jornada espiritual. E a pergunta central nessa noite seria, então, quem nós somos? Diante dessa pergunta, talvez nós tenhamos uma variedade de respostas. E essas respostas apontam para as nossas crenças, para os valores que definem o modo como nós conjugamos a nossa vida. Se essa comunidade se reúne nessa noite para comemorar 14 anos de organização, se esses homens e mulheres convidaram vocês que fazem parte do coral para participarem também dessa celebração, talvez essa pergunta deveria ser o carro-chefe da nossa existência. Quem somos? Como traduzimos a nossa vida nesse tempo? Ao fazer essa pergunta, nós estamos tentando de alguma forma definir a nossa identidade, ou compreender a nossa identidade e todas as experiências que ao longo da nossa jornada, Deus permitiu que nós pudéssemos, de alguma forma, vivenciá-las, experimentá-las, e essas experiências transformaram e continuam transformando o nosso coração, a nossa história e a nossa própria existência. Há um autor chamado Mark Driscoll, e ele tem um livro que fala um pouco sobre isso. O título do livro é Quem Você Pensa Que É?
E quando você tem uma noção clara acerca desta pergunta, ou pelo menos você tenta compreender quais são as respostas que você constrói ao longo da sua jornada, me parece que você amadurece. Na medida que nós compreendemos que a nossa identidade ela é forjada na pessoa de Cristo, todos os elementos que traduzem a nossa vida nesse tempo, eles são ressignificados. Em determinados momentos da nossa jornada, nós estamos imaginando que a nossa identidade se constrói a partir das coisas que conquistamos. Às vezes nós imaginamos que o grau do nosso valor está naquilo que nós, de alguma forma, por meio do trabalho, chegamos a conquistar. Em determinados momentos, nós imaginamos que a nossa identidade está fundamentada no sobrenome que carregamos. Imaginamos que esse sobrenome, de alguma forma, pode nos colocar em alguns patamares. E por isso nós gostamos, em determinados momentos da nossa vida, de afirmar: eu faço parte de tal família. Esta família foi responsável pelo nascimento dessa igreja. E nós temos uma espécie de saudosismo. O que é importante compreender que os nossos pais viveram pela fé, mas nem sempre os nossos pais foram tão corretos como deveriam ser. Em outros momentos, nós imaginamos que a nossa identidade está fundamentada na nossa inteligência. Quanto mais inteligente nós somos, quanto mais título temos, nós imaginamos que nós temos um grau de importância ao longo da nossa jornada. E me parece que quando você faz uma leitura da palavra de Deus, a nossa identidade não está forjada nas coisas que temos, nas coisas que somos, ou nos sobrenomes que definem a nossa vida neste mundo. Toda a nossa identidade está fundamentada naquilo que foi feito na cruz do Calvário para experimentarmos uma transformação do nosso coração e da nossa história. Mas a pergunta continua como o valor mais importante nessa reflexão nessa noite. Quem nós somos? Quem você pensa que é? Porque se você não compreender a sua identidade em Cristo, se eu não compreender a minha própria identidade em Cristo, todas as coisas que eu estou conjugando ao longo da minha jornada perdem significado ou se transformam em ídolos dos nossos corações. Por incrível que pareça, mesmo vivendo na igreja durante anos e anos, celebrando a Deus com as nossas vozes, com os nossos corações, nós podemos permitir que os ídolos habitem em nosso coração. E sem perceber, mesmo sendo pessoas que aparentemente são cristãs, revelamos a idolatria na nossa alma e no nosso coração ao longo da jornada. Porque celebramos o nosso sobrenome, celebramos o nosso dinheiro, celebramos o status da nossa igreja, celebramos tantas coisas que não deveriam ser celebradas. Elas são apenas expressões do amor e da graça desse Deus que nos permite ter coisas, que nos permite ter a inteligência, mas essas coisas não fundamentam a nossa jornada e a nossa história. Quem nós somos? Essa pergunta deveria estar no nosso coração todos os dias, posto que nós enfrentamos uma variedade de dilemas, de problemas, de crises emocionais. Como professor nesses últimos quase 20 anos, dentro da universidade, fora dela, nas escolas que trabalhei durante essa jornada também, aplicando o conteúdo de filosofia, sociologia e história, os meus alunos, mesmo alunos com 12, 13 anos, experimentam crises de identidade. Eles não conseguem compreender quem são. Ainda mais que nós vivemos uma sociedade absolutamente relativista, onde a identidade é móvel, como disse um autor chamado Stuart Hall. Nós vivemos a celebração da mobilidade da identidade. E por isso o relativismo tem definido o nosso comportamento. A verdade não é tão absoluta quanto as pessoas deveriam imaginar. Cada pessoa acaba criando uma jornada e acaba criando um conjunto de crenças que definem o seu modo de existir. E essa pergunta sobre quem nós somos, ela agora ganha uma nova tonalidade. Aliás, existem diversas tonalidades que definem esta pergunta. Quem nós somos? Dias atrás, quando eu estava assistindo a TV, um menino de cerca de 15 anos disse: eu me identifico com um determinado animal. De tal forma que quando você abre também as páginas da internet, você encontra uma variedade de pessoas afirmando o seguinte: eu me identifico, eu me qualifico como um determinado animal porque eu vivo em uma sociedade onde eu sou o ponto de referência, a verdade absoluta, que define os meus sentimentos, os meus desejos e uma variedade de outras coisas que atravessam o nosso coração. Se nos reunimos essa noite, se nós estamos aqui porque compreendemos que Deus mudou a nossa vida em Cristo, me parece que a pergunta sobre quem nós somos, ela é determinante para conjugar o modo como nós viveremos e vamos traduzir a nossa própria história neste mundo. É dessa forma, por exemplo, que nós colocamos os nossos olhos na carta que lemos nessa noite. Porque o apóstolo Paulo sabia perfeitamente quem ele era. E por isso ele escreve uma carta dizendo quem ele era dentro desse plano de Deus. A carta aos Efésios. É muito importante compreender que essa carta foi escrita de uma prisão.
E de um cenário absolutamente difícil, Paulo conseguiu ter noções que normalmente nós não temos quando a nossa vida é guiada pela plenitude. Paulo estava preso. De uma prisão ele escreve essa carta, porque alguns cristãos efésios estavam se indagando. Por quê? Paulo, considerado como um dos grandes nomes de Deus, por que ele está preso? E o apóstolo Paulo então vai dizer: eu estou preso porque anuncio um evangelho que fala sobre um Deus que reúne pessoas. Um Deus que desde o Antigo Testamento está convocando homens e mulheres, tribos e nações, para amá-lo, para adorá-lo, para senti-lo, para percebê-lo, para saboreá-lo. Por isso a ideia central dessa carta é a igreja como comunidade, igreja como povo reunido. O que é a igreja? A igreja é a junção de homens e de mulheres imperfeitos que pela perfeição de Cristo experimentam um novo tempo, experimentam um novo coração. A ideia central da carta aos Efésios é dizer que Deus tem um povo. E este povo foi alcançado pelo amor e pela graça do próprio Deus. Se você está com a tua Bíblia aberta, pontualmente no capítulo 1, do versículo 1 ou os 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo se identifica, afirmando quem ele é, e logo depois ele direciona todo o seu argumento para os destinatários. Se você ainda está com a tua Bíblia aberta, do versículo 3 ao versículo 14 do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos? A eleição, a redenção, a certificação com o Espírito da promessa. Paulo está afirmando, do versículo 3 ao versículo 14, que a Trindade Santa nos salvou. Cada pessoa da Trindade realizando uma função. Ao Pai, coube o decreto de escolher um povo como manifestação da sua soberania. Ao Filho, coube o fato de derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso. Ao Espírito Santo, a ação poderosa de nos convencer dos nossos limites, dos nossos pecados e de aplicar o selo da promessa em nossos corações, de tal forma que nós não perderemos aquilo que foi conquistado, porque em Cristo nós alcançamos algo que nem os demônios e que ninguém pode apagar. Uma vez que nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nada pode tirar aquilo que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, e por isso nós podemos ter a certeza da salvação. Por mais que nós tenhamos problemas ao longo da nossa jornada, nós triunfaremos, porque alguém triunfou sobre todas as coisas, como manifestação do seu poder e da sua graça. Logo depois, do versículo 15 até o versículo de número 23, o apóstolo Paulo faz uma oração por aqueles crentes. Ele abre o coração dele, rogando que Deus estivesse dando àqueles irmãos do passado a compreensão da grandeza daquilo que foi feito, do poder de Deus que lhes deu uma nova vida. No capítulo 2, nós encontramos basicamente o apóstolo Paulo falando sobre a nossa antiga condição e sobre a nossa nova condição. Olhe, por favor, para o versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta era a nossa antiga condição. Paulo está escrevendo a uma comunidade local. A nossa tendência natural, quando nós temos o contato com a palavra de Deus, é tentar de alguma forma fazer uma aplicação direta para a nossa própria vida, porque nós somos pragmáticos, utilitaristas. Mas é muito importante compreender que Paulo está direcionando o seu argumento para uma comunidade na Ásia Menor durante o 1º século. Paulo está tentando trazer ao coração daqueles irmãos a convicção de que eles viviam de um modo, mas Deus manifestou a sua glória e o seu poder. Por isso, Paulo está afirmando que nós tínhamos, juntamente com os efésios, uma condição, a antiga condição. Nós andávamos nesse mundo mortos, de acordo com a lógica desse tempo. O espírito da potestade do ar atuava em nossos corações, isto é, por mais estranho que seja, todos nós éramos filhos do diabo, porque nós não éramos filhos de Deus. Essa história de que as pessoas nascem como filhas e filhos de Deus é uma história um tanto quanto estranha à luz da teologia paulina. Quem não nasce debaixo ou experimenta a graça de Deus, não é filho de Deus, não tem a convicção daquela que habita em nós. Paulo então diz sobre a nossa antiga condição.
Mas do versículo 4 até o versículo 10, o apóstolo Paulo agora fala da nossa nova condição. Isto é, ele fala da nova condição que os efésios possuem em Cristo. Aqueles que fizeram Enem sabem muito bem qual é o papel da palavrinha muito pequena, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois, agora ele conclui o seu argumento. Do versículo 4 até o versículo de número 10, o apóstolo Paulo, pontualmente, ele trabalha com a nossa nova condição. Em Cristo nós experimentamos um novo tempo, uma nova história. Todos nós sabemos muito bem o significado dessa expressão graça. Esse sorriso de Deus, esse amor de Deus, esse favor imerecido que atingiu o âmago do nosso coração e que nos deu uma nova vida, uma nova história. Então, antiga condição, nova condição. Mas o que eu acho fascinante nessa passagem bíblica é o modo como o apóstolo Paulo termina o seu argumento no versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que nós somos? Nós poderíamos literalmente dizer, nós somos feitura dele. O que nós somos? Criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras. Mas eu gostaria que você pudesse pensar um pouco, se você pudesse de alguma forma circular essa expressão feitura. Consegue ver na sua Bíblia a palavra feitura? Sabe qual é a palavra grega para essa palavra que foi traduzida na língua portuguesa e que é muito conhecida de todos nós? Nessa noite, por meio das canções, nós fizemos isso. A palavra feitura, ela vem do termo grego poiema, que nós conhecemos como poema. E a palavra poema, tornada como poema na língua portuguesa, que é uma transliteração direta da própria palavra grega, significa obra-prima. Poema é uma obra em versos. Agora eu gostaria que vocês pudessem pensar um pouco comigo. O apóstolo Paulo está afirmando literalmente que nós somos poemas. Nós somos obras de arte. Mas nós não somos obras de artes da nossa própria vontade, da nossa própria capacidade de ser. Porque essencialmente nós não teríamos condições de ser aquilo que Deus permitiu que fôssemos. O apóstolo Paulo então está chamando a nossa atenção pontualmente para a obra do Pai, do Filho e do Espírito. Então eu gostaria que você pudesse pensar um pouco na resposta. Quem nós somos? Em primeiro lugar, nós somos poemas do Pai. Porque o texto bíblico diz, pois somos feitura dele. Quando o apóstolo Paulo está afirmando que nós somos feitura dele, ele está dizendo que nós somos poemas de alguém. A ênfase central no capítulo 2 é dizer literalmente que o Pai nos deu uma nova vida, uma nova história, um novo coração, uma nova forma de ser, de pensar, de conjugar a nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a nova vida que nós temos, nós experimentamos pontualmente por meio dele. Ou seja, o próprio Deus nos deu uma nova vida. A nova vida que temos, os sentimentos que experimentamos, foram dados por esse Deus Todo-Poderoso. Nós poderíamos voltar a nossa mente no Antigo Testamento, quando o próprio Moisés compreendeu, iluminado pelo próprio Espírito Santo, ou inspirado por Deus, que nós somos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, carregamos da nossa própria natureza, na essência da nossa natureza, atributos, características, virtudes que só Deus poderia nos dar. É por isso que nós somos diferentes, por exemplo, deste copo. Ou nós somos diferentes do relógio que tenho, dos objetos inanimados que fazem parte desse templo, e que criam contrastes e cores que nos permitem ver como a inteligência humana pode ser aplicada em todos os ambientes. Nós somos, em primeiro lugar, feituras do Pai, poemas do Pai. Se nós somos feituras do Pai,
nós fomos então recriados pelo Pai. Temos uma nova vida, temos um novo coração. E de alguma forma essa verdade deveria estar em nossos corações todos os dias. Posto que em determinados momentos nós perdemos essa noção. Perdemos a capacidade de compreender que nós somos obras de arte criadas, transformadas pelo Deus Todo-Poderoso. Em determinados momentos da sua jornada, você insiste em carregar em seu coração o passado. Você não considera a nova vida que você ganhou. Você encontra o sentido da sua existência, o sentido da sua identidade naquilo que era. E todas as vezes que você fundamenta a sua vida naquilo que você foi, naquilo que você fez, você vive condicionado a um passado de dores, de medos, de inconsequências. Porque algumas pessoas, elas só conseguem compreender a sua identidade trazendo o contraponto daquilo que eram. E por isso, vivem ressuscitando o passado. Não conseguem experimentar aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Não conseguem experimentar o novo tempo que Deus quer que elas tenham e vivam. Ou seja, se nós completamos 14 anos de organização, nós precisamos compreender que nós só somos igrejas porque Deus permitiu que fôssemos. Que a nossa identidade está fundamentada na obra do Pai. Quem você é? Como é que você traduz a sua vida nesses últimos dias? Quais são os elementos que definem a sua história e o seu coração? Ou você vive condicionando a sua alegria, a sua história, o seu corpo, a sua inteligência, o seu trabalho em experiências do passado que foram difíceis? É momento de você ter uma experiência com a liberdade que você já teve em Cristo, mas você continua insistindo em trazer à memória coisas do passado. Você não quer viver novas experiências porque você carrega um tipo de patologia religiosa e existencial que não te permite crescer, que não te permite ser uma pessoa que Deus quer que você seja. Vive carregando o passado nos ombros, vive de alguma forma tentando ressuscitar coisas que já foram perdoadas. Você mesmo não tem a capacidade de se perdoar. Se o próprio Deus já perdoou os teus pecados, por que você vive ressuscitando coisas que já foram perdoadas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário? Algumas pessoas diriam, é porque eu sou assim. Eu tenho essa personalidade, eu tenho essa característica, eu tenho esse estilo de ser, eu tenho esse modo de ser, e me parece que essas são desculpas ou patologias religiosas, emocionais, existenciais ou espirituais que nós carregamos ao longo da nossa jornada, porque nós não queremos experimentar aquilo que há de Deus para nós. E, em primeiro lugar, nós somos poemas do Pai. Será que não está no momento de você se reconhecer como a obra-prima do Pai e amar um pouco mais a sua própria história, amar o seu corpo, amar as suas emoções, amar os pensamentos que te permitem criar coisas? Eu tive uma experiência profunda ao ouvir os irmãos e as irmãs cantando. Ou seja, pessoas que se reúnem e guiadas por um tipo de harmonia que só Deus pode criar, celebram a Deus e suas vozes em harmonias criam um movimento harmônico de tal modo que vozes e conteúdo casados transmitem a graça poderosamente para o coração de pecadores. Isso é arte. Será que não está no momento de você valorizar as coisas que Deus tem te dado e parar dessa melancolia existencial que não te permite experimentar as coisas boas que Deus quer que você tenha, as coisas boas que Deus quer que você viva? Será que não está no momento de você olhar para a sua história como mãe solteira que durante toda a sua vida lutou, e Deus tem sustentado a sua vida, mas você insiste em levantar a bandeira de que é uma mãe solteira e por isso você não pode fazer as coisas que deveria fazer? Já notaram que nós temos essa tendência de olhar para a nossa condição social e imaginar que nós não podemos fazer porque nós ocupamos um tipo de condição e porque a igreja, em determinados momentos, ela ratifica uma sociedade preconceituosa que não tem a capacidade de amar as pessoas? É tempo de você se libertar disso, desses condicionamentos que te fazem pensar que você não pode ser, ou porque de repente você tem uma orelha grande demais, o nariz pequeno demais, ou você tem ou não tem um bumbum, você imagina que toda a sua dignidade é construída na ausência ou na presença de um bumbum. E aí você tenta de todos os modos procurar as fábricas contemporâneas da beleza,
E você tenta de todos os modos embelezar o seu corpo, quando na verdade você deveria embelezar a sua alma, tendo uma experiência poderosa com a graça desse Deus Todo-Poderoso. Você é um poema do Pai. Em segundo lugar, quem nós somos? Nós somos poemas do Filho. O texto bíblico continua dizendo: pois somos feitura dele. A ênfase está na obra do Pai. Mas como o Pai nos fez? Como o Pai nos tornou novas criaturas? Por meio de quem? Criados em Cristo Jesus. Na palavra criados, você poderia colocar um R ou um re. Recriados em Cristo Jesus, porque é essa a ênfase da palavra. Deus nos fez, mas Ele precisa de nos fazer na mediação de alguém. Como experimentamos uma nova vida? Como podemos ter a nossa história recontada, ressignificada? Nós só podemos ter por conta de alguém que veio a este mundo. Durante todo o seu ministério, viveu de tal modo que pudéssemos ter, por meio dele, acesso, transformação do nosso coração. Então, o que nós estamos afirmando é que nós somos poemas do Filho, porque o Filho nos deu uma nova história, perdoou os nossos pecados, e o Filho continua todos os dias, por meio da sua palavra, por meio do discipulado, transformando a nossa vida. Então, me parece que nós precisamos ter uma experiência mais poderosa com o Filho. Jesus se transformou apenas em um símbolo, em um nome, que religiosamente nós evocamos quando temos medos, evocamos quando nós queremos pautar o nosso discurso moralista para moralizar o outro. Jesus se tornou apenas um nome que justifica os nossos discursos moralistas, políticos e existenciais, quando na verdade deveríamos ter uma experiência com o Redentor da história, com o Salvador. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Mestre. Ele é quem guia a minha história. E todos os dias eu estou tentando aprender um pouco mais sobre Ele. Todos os dias eu estou experimentando um discipulado cristocêntrico, porque Ele me salvou. Então Ele deixa de ser um código, deixa de ser um nome, deixa de ser um símbolo, e deixa de ser apenas um discurso teológico da nossa identidade reformada. E se torna o nosso Senhor e Salvador, o modelo pelo qual existimos. E agora nós começamos a olhar para o Novo Testamento, percebendo que todas as páginas do Novo Testamento existem lições poderosas dadas por Jesus Cristo. Nós começamos a ter uma experiência ou um tipo de conhecimento que não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experiencial ou experimental. Nós temos experiências poderosas com o nosso Salvador. Você ainda consegue ter uma comunhão genuína com Ele? Você ainda consegue senti-lo e ouvi-lo? Ou Ele é apenas um nome? Um código que justifica o teu discurso, a tua religião? Porque em determinados momentos, quando nós olhamos para a nossa própria identidade, nós temos uma identidade parecida com muitas coisas, menos com o Redentor da história. Quem é Jesus para você? É estranho perguntar isso para uma igreja, onde de modo geral quase 90% ou 100% das pessoas reunidas nessa noite são cristãs. Não é estranho ouvir, como é que esse pastor sai do interior da cidade de Rondonópolis perguntando-me se eu conheço a Jesus Cristo, se eu tenho noção de quem Ele é? Como é que ele tem a ousadia de tentar de alguma forma problematizar a minha fé, problematizar as minhas crenças, problematizar a minha relação com Jesus Cristo? Porque talvez nós tenhamos só uma relação mecânica e religiosa, quando deveríamos ter uma relação poderosa com Jesus Cristo, ouvindo a sua voz, experimentando o discipulado dele, tal como os discípulos do Novo Testamento experimentaram quando ele poderosamente conversava com os seus discípulos e convidava os seus discípulos a terem uma experiência de experimentarem na alma e no coração uma jornada pela qual os homens teriam uma experiência profunda com o autor da história. Você precisa conhecer Jesus não a partir do que os outros dizem dele. Você precisa ter uma experiência real e verdadeira com Jesus Cristo.
Nós ficamos emocionados quando ouvimos expositores da palavra, nos emocionamos porque Deus tem utilizado homens e mulheres que nos permitem compreender um pouco mais quem Jesus é. Mas nós estamos emocionados essencialmente com os discursos bonitos de Jesus, porque nós gostamos de ouvir coisas inteligentinhas de Jesus. Então, o grau da minha experiência com Jesus é o grau de quem eu ouço, o grau de quem eu escolho para ouvir, de quem eu escolho para receber desse Cristo. Quando na verdade deveria ser uma experiência diária, sem os grandes nomes, sem os grandes eventos. É na rotina da vida que você prova que tipo de relação que você tem com Jesus Cristo no interior da sua casa, pegando um ônibus lotado de um calor terrível, dando aula para 35 alunos, ou como servente de pedreiro carregando uma carriola cheia de cimento, ou como pedreiro construindo casas, ou como alguém que está no supermercado todos os dias, tentando de todos os modos fazer com que o supermercado tenha alguma coisa, posto que você é dono desse supermercado. É aí que você prova que tipo de experiência você tem com Jesus. Não é a experiência dos grandes eventos, não é a experiência dos grandes cantos, não é a experiência dos grandes corais, mas é a experiência que se vive na vida, no chão da vida, no chão da história, no chão da existência, nas tuas lágrimas, nas tuas dores, nos teus medos, nas tuas alegrias, nas tuas incompreensões e na tua compreensão, que você tem uma experiência poderosa com o autor da vida. Então me parece que é tempo de fecharmos os nossos olhos e dizer: querido Jesus, se durante um bom tempo da minha vida eu me acostumei com o sagrado, me acostumei com o teu nome, me acostumei com a expressão, em nome de Jesus, amém, liberta-me do pecado de me acostumar com o sagrado. O sagrado nunca pode ser uma coisa comum na nossa vida. O sagrado precisa ser uma coisa incomum. O sagrado tem que gerar em nós uma sensação de medo, de tensão, de angústia. Porque no momento em que o sagrado se tornar comum, nós naturalizamos o sagrado, naturalizamos a Cristo. E Cristo é absolutamente poderoso. Mas ele está sendo naturalizado nas nossas agendas cotidianas. E é um dilema. Ele precisa estar comigo todos os dias, e eu não posso torná-lo algo natural a ponto de naturalizá-lo, mas eu preciso torná-lo alguém poderoso que caminha comigo todos os dias, comendo, bebendo, cantando, viajando, sorrindo, beijando, gritando, correndo e fazendo todas as coisas lindas que Deus nos permite fazer ao longo da nossa jornada. Aos mais jovens, quem é Jesus para você? Apenas um código que você aprendeu na escola bíblica dominical e o teu pai te força a vir à igreja, te constrangendo a estar aqui? Você precisa ter uma experiência pessoal com o Redentor da sua vida. Porque as experiências pessoais dos teus pais podem conduzi-los aos céus. E você viverá eternamente distante de uma experiência poderosa. Não imagine que filho de peixe, peixinho é. Essa lógica não se cumpre no reino dos céus. Você precisa ter uma experiência poderosa e pessoal com o autor da vida. Você não precisa apenas ficar recitando quem Jesus Cristo é, a partir de John Piper, ou a partir de John MacArthur, ou a partir de Jamie Montgomery. Você precisa ter uma experiência pessoal com ele. Poderosa com ele. Esses homens nos permitem saber um pouco mais quem ele é. Mas esses homens tiveram uma experiência pessoal com eles. Os líderes dessa igreja, presbíteros e diáconos, cuidado. Quando nós imaginamos que apenas o ofício nos faz ter comunhão com ele. Você pode ser, como eu, um líder há 25 anos. E nunca ter tido uma experiência poderosa com o autor da vida. Você tem uma experiência poderosa com a titulação que lhe foi dada. Esse é o pecado dos santos, a naturalização e principalmente o pecado dos pastores. Por incrível que pareça, por mais que não queiram ouvir isto, pastores pecam como qualquer outro ser humano que não cultivar uma vida próxima de Deus. É o costume consagrado, é tornar Cristo apenas um nome dos nossos sermões. E ele é o nosso bom pastor, que deve caminhar conosco todos os dias. Em segundo lugar, nós somos poemas do Filho. Poemas do Pai,
poemas do Filho. Mas agora vem uma expressão que é fascinante. Poderíamos dizer poemas para a bondade ou poemas para as boas obras, porque é isso que o texto diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Qual é o objetivo imediato? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo está afirmando que quando nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, agora nós temos uma vida guiada pelo exercício de comunicar o evangelho, de demonstrar ao mundo que a boa obra do Redentor atingiu o nosso coração. E posto que o Redentor transformou o nosso coração, nós estamos caminhando em novidade de vida e desenvolvendo todas as boas obras que Deus permite que possamos realizar ao longo da nossa jornada. Todas as boas atividades do reino, porque a nossa vida tem como centro o reino dos céus. Mas tem uma coisa que poucas vezes nós lembramos. Desde o Antigo Testamento, todas as ações são realizadas por meio de Cristo, mas no poder de quem? Lembre-se, todas as ações são realizadas por meio de Cristo, mas pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito. Isto é uma verdade bíblica desde o Antigo Testamento. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas e todas as coisas foram feitas no poder do Espírito. Quando Jesus Cristo realizou as suas obras, ele realizou no poder do Espírito. Esse é um princípio teológico desde o Antigo Testamento que perfaz o Novo Testamento. Todas as boas obras só podem ser realizadas no poder do Espírito. De tal modo que até mesmo os ímpios experimentam uma porção da ação do Espírito Santo na vida deles. De que modo? Por meio da graça comum. Nós não sabemos o que é graça comum. Um bom médico que não teme a Deus, quer dizer que ele não consegue ser um bom médico? É óbvio que sim. Mas quando um bom médico faz qualquer coisa boa, ele está fazendo no poder de quem? Do poder daquele que permitiu que ele pudesse ter inteligência e a capacidade de realizá-la. Estas são as ações do Espírito Santo em um mundo caído, barrando o progresso do mal e utilizando a inteligência, porque qualquer coisa boa, a inteligência e a força que acontecem as coisas desse mundo só podem ser realizadas por conta do poder do Espírito Santo. Então, até as boas obras que nós realizamos, essas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, são realizadas no poder do Espírito. Porque a Trindade está atuando por meio de nós. É por isso que nós podemos então afirmar que as boas obras realizadas pelas obras-primas de Deus só podem ser executadas no poder do Espírito. Então eu posso afirmar categoricamente que nós somos poemas do Espírito. Se nós somos poemas do Espírito, se Ele habita em nós, se nós temos o selo do Espírito em nós, se nós podemos experimentar a plenitude do Espírito, será que não é tempo de nos esvaziarmos de todas as coisas que nos impedem de viver uma experiência poderosa com o Espírito que habita em nós? Por que não acontece um avivamento no Brasil? Porque nós estamos tão cheios de tantas coisas que não há espaço para a agenda do reino. Você está cheio de medo, de insegurança, de problemas, de erros, de preconceitos. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos apagar o Espírito que nós habita. Ou seja, a ação poderosa do Espírito Santo em nós. Quando uma igreja se reúne para comemorar 14 anos de organização, a primeira coisa que ela precisa perguntar, de maneira individual, é quem ela é. Quando eu digo de maneira individual, cada pessoa precisa perguntar quem eu sou.
A revolução espiritual de uma igreja começa a partir do momento em que cada membro dela compreende quem ele é. E a pergunta nessa noite para todos vocês que comemoram 14 anos de organização no mês passado. Eu estive na igreja presbiteriana de Vila Prudente, em São Paulo, pregando também no aniversário dela, e providencialmente ela também comemorava, ou comemorou 14 anos de organização. A pergunta central, tanto para ela quanto para nós, é: quem nós somos? Nós não somos o que temos, nós não somos o que recebemos, nós não somos o que dizem que somos, nós somos poemas do Pai, poemas do Filho e poemas do Espírito. Por poema, feitura, obra-prima do Pai, obra-prima do Filho e obra-prima do Espírito. Em outras palavras, está na hora de você gostar um pouquinho mais de você mesmo e de você mesma. Parar de se idolatrar e parar de se desprezar. Posto que esses são os extremos que atravessam o nosso coração. Um autoconceito que eu tenho de mim mesmo ou um desprezo profundo que tenho de mim mesmo. Eu preciso ser apenas aquilo que Deus permitiu que fosse. Uma obra do Pai, do Filho e do Espírito. Se nós vivermos assim, acontecerá uma revolução no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. Em você e em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos falar mais um pouquinho com Deus? Eu gostaria muito que você pudesse pensar nessas três verdades. Nós somos poemas do Pai, do Filho e do Espírito. E eu gostaria que você pudesse amar a si mesmo. Gostar de você. Ter uma experiência de amor por você, pelo próximo e, acima de tudo, pelo alvo maior, por Deus em Cristo Jesus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, louvamos o teu nome porque todos os dias, quando levantamos e experimentamos a vida, em determinados momentos nós estamos com medo, inseguros, incapazes de olhar para a vida com doçura. E olhamos para a vida com um coração ferido, ansioso, ou até mesmo com uma variedade de amarguras. Muitas pessoas nos feriram, nos perseguiram, e nós permitimos que esses dardos alcançassem os nossos corações. Mas nessa noite, pelo poder da tua palavra, nós queremos trazer à memória o fato de que nós somos feitura tua, obra-prima do Pai, do Filho e do Espírito. Ajuda-nos a ter uma nova história. Muito obrigado pela vida do pastor dessa igreja, juntamente com a sua família, que lutam para fazer a tua vontade. Celebrado seja o teu nome, porque ao seu lado ele levantou presbíteros, diáconos, professores e professoras, irmãos que batalham todos os dias para que esse trabalho continue na tua graça. Que nós possamos tomar posse da consciência do que somos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém.